Olá, meu nome é Lucas e seja bem-vindo à Pverso NP. Nesse vídeo, vamos estudar dois algoritmos que fazem uma mesma tarefa: procurar um número inteiro e uma lista ordenada de números inteiros. E agora você deve estar se perguntando, por que eu vou estudar dois algoritmos que no fundo fazem a mesma coisa? Vamos estudar esses dois algoritmos porque, apesar de eles produzirem uma mesma saída, eles possuem eficiências completamente diferentes. E como o objetivo dessa temporada do canal é analisar a eficiência de diferentes algoritmos, esses dois servirão como ótimos exemplos para o nosso estudo. Vamos começar pelo algoritmo de busca linear, o mais lento. E o algoritmo de busca linear, qual que é a ideia dele? É uma ideia bem simples. Nesta lista, por exemplo, se eu quisesse procurar o número 9, utilizando a busca linear, eu iteraria por cada elemento do array ou da lista, procurando por esse elemento. Eu começaria pelo primeiro elemento, o elemento 1, e como o elemento que eu procuro é o 9, este não é o elemento que eu procuro. Depois eu iria para o 3, depois para o 5, depois para o 7, até chegar no 9. E a implementação desse algoritmo é muito simples. Primeiro, eu incluo as bibliotecas padrão. Depois, eu declaro um array que chama lista, de tamanho 1010. Depois, eu declaro a função main e escrevo o código do algoritmo nela. Ele começa com a declaração de dois inteiros, n e q. N indica o tamanho da lista e q indica o número de perguntas que eu vou fazer, a quantidade de números que eu vou procurar. E esse bool encontrado, ele armazena se o número que estamos procurando realmente foi encontrado. Ele começa com falso, porque no início não sabemos se vamos encontrar o elemento. Em seguida, eu leio o tamanho da lista e o número de questões, e eu começo inserindo cada número na lista. E esse é o coração do nosso algoritmo de busca linear. Eu leio primeiro o número que eu procuro, e depois eu itero por cada elemento do array. E se o elemento começa do 1 e não do 0, e se o elemento atual que eu estou iterando for igual ao elemento que eu procuro, eu mostro que eu achei o número em determinada posição, falo que eu encontrei o número, com isso encontrado fica true, e eu quebro esse laço. O que é esse comando break? Esse comando break é para ele para a execução do laço. E por que para a execução do laço? Se eu já achei o número, eu não quero continuar executando for, porque isso só gastaria mais tempo e deixaria nosso algoritmo ainda mais lento. E por fim, se eu não encontrar um número, eu mostro que o número não foi encontrado. Esse algoritmo, como você pode ver, é bem simples e qualquer um que sabe for já poderia ter a ideia dele. Agora, o outro algoritmo mais eficiente que vamos ver é um algoritmo denominado de busca binária. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é utilizar a ordenação do array a nosso favor. Você pode ver que nesse algoritmo de busca linear, o mais lento, a gente não utilizou essa característica da lista. A gente apenas foi iterando por cada elemento e nosso algoritmo teria igual eficiência se a lista não tivesse ordenada. Já o algoritmo de busca binária, ele utiliza esse fator e reduz drasticamente o tempo de execução. E finalmente, qual que é a ideia desse algoritmo? Pense quando você está procurando uma palavra em um dicionário. Por exemplo, a palavra sabiá. Você não começa procurando pela primeira página e depois vai passando de página em página até encontrar a palavra sabiá. Você primeiro chuta uma página mais ou menos no meio e verifica se a letra inicial das palavras dessa página vem antes ou depois da letra S. Por exemplo, se eu abrir no meio e a palavra que eu observar for lápis, eu sei que sabiá está à direita no dicionário e não à esquerda. Daí o próximo passo seria abrir mais uma metade à direita do lápis, caindo assim na palavra soro, por exemplo. Soro, como o vem depois do A, é uma palavra que vem depois de sabiá. Então eu saberia que a palavra sabiá vem em páginas antes da palavra soro. E essa é a mesma ideia da busca binária. Por exemplo, se eu procuro o número 11. Como essa lista tem 4 posições, eu chutaria aqui no meio, por exemplo. Chutando no meio, eu caio no número 7 ou 9. Vamos supor que eu caio no número 7. Eu sei que todos os números à direita de 7 são maiores que 7. E como 11 é maior que 7, eu sei que 11 está à direita do número 7. Com isso, eu posso afirmar que o número 11 está nessa metade aqui da nossa lista. E agora, eu defino que o início da nossa lista não é mais no 1, mas sim no 9. E com o início no 9 e o fim no 15, o meio fica justamente no número 11. E assim, ao invés de executar 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos,
eu consigo executar apenas 2 para achar o número 11. E vamos implementar esse algoritmo. A única diferença está nesse for aqui. Vamos começar declarando a variável in, que indica o início do array, e como a nossa lista começa na posição 1, in vai ter o valor 1. Depois eu preciso de um fim dessa lista também, para conseguir achar o meio. E o fim é justamente o tamanho da lista inicialmente. E agora eu vou ter que fazer um laço aqui. E a condição desse laço vai ser a seguinte, que início tem que ser menor ou igual a fim. E você já vai entender o motivo dessa condição. Já vou declarar a variável meio aqui também, que é justamente a posição na qual eu chuto, mas sem declarar nenhum valor. E a cada iteração desse laço, eu falo que meio é igual a média de início mais fim. Com isso, início mais fim sobre 2. E para evitar problemas, caso essa soma seja um número ímpar, resultando assim num produto que não seja inteiro, eu vou arredondar isso aqui sempre para o maior número, utilizando a função ceil que a gente viu na aula de operadores matemáticos. Assim eu não vou ter problema caso essa média dê um número quebrado. E agora eu vejo se o número que eu procuro for menor do que o elemento que está no meio, o que devemos fazer? Se o que eu procuro é menor do que o elemento que está no meio. Caso isso aconteça, eu sei que o número se encontra à esquerda desse meio. Se o número se encontra à esquerda, fim vai ser igual a meio menos 1. E agora, se o número que eu procuro for maior do que o elemento que está no meio da lista, eu falo que o início muda. E o início muda justamente para a posição do meio, mais 1. E por fim, se esse número que a gente está olhando for justamente o número que a gente está procurando, falta um if aqui. Vamos colocar mais esse if. Se o número que eu estou procurando for igual ao número que está no meio da lista, eu falo que eu achei o número na posição que está no meio. E eu também quebro o laço. E agora podemos finalmente entender o motivo dessa condição aqui. A única maneira desse laço quebrar, a única maneira dessa condição servir para alguma coisa, será quando o número que a gente está procurando não estiver na lista. Com isso, a gente vai chegar em um ponto, no final, em que o início é igual ao meio. Isto é, a gente está olhando uma lista de um só número. E quando esse número, e quando a gente estiver nessa situação, esse número vai ser maior, menor ou igual ao número que a gente está procurando. Se esse número for igual ao número que a gente está procurando, a gente cai nessa condição aqui, que o número que eu estou procurando é igual ao número no meio da lista. E a gente mostra o número e quebra o laço. Agora, se o elemento for menor ou maior, você pode ver que se o elemento for menor, o fim vai ser subtraído de 1 e o início vai continuar normal. A variável início vai continuar normal. Com isso, fim vai ficar menor do que o início, o que não faz sentido nenhum. E assim a nossa condição será quebrada. No caso oposto, o início vai ficar maior do que o fim, o que também não faz sentido, parando a execução do nosso laço. E agora vamos finalmente testar esse código. Eu tenho, por exemplo, 6 números e 6 perguntas. Agora eu tenho que informar a lista de números. Como são 6 números, eu vou colocar 11, 22, 33, 44, 55, 66. E agora as perguntas. Em qual posição está o número 22? O 22 está na posição número 2. De forma semelhante, onde está o número 66? Está na posição 6. E assim, nosso algoritmo funciona. Agora, eu vou ajudar você a analisar e comprovar por que esse algoritmo de busca binária é realmente mais eficiente do que o algoritmo de busca linear. Agora, vamos para a análise final dos dois algoritmos que a gente aprendeu hoje. Na busca linear, qual que vai ser o nosso pior caso? O pior caso vai ser quando o elemento que a gente está à procura estiver na última posição da lista. Com isso, a gente vai ter que percorrer toda a lista para achar esse elemento, levando assim um total de n passos, onde n é o tamanho da lista. Na busca binária, a situação muda um pouco, porque o pior caso vai ser quando a gente já dividiu o tamanho da lista tantas vezes por 2 que só nos resta um elemento.
Dessa forma, o pior caso na busca binária vai ser o máximo de divisões do tamanho da lista por 2, ou também log de n na base 2, ou simplesmente lg de n, onde n novamente é o tamanho da lista. Se você tem medo do log, não tem razão para isso, porque log é um instrumento matemático bem simples. Log de n na base 2 significa o número de vezes que posso dividir n por 2 até chegar num valor maior ou igual a 1. Um exemplo disso é o log de 8 na base 2. Primeiro eu tenho 8, daí eu divido por 2 e fica 4. Divido por 2 novamente e fica 2. Finalmente divido por 2, que resulta em 1. Dessa forma, o número máximo de vezes que eu posso dividir 8 por 2 para dar um resultado maior ou igual a 1 são 3 vezes. Encerramos a nossa primeira aula da análise de algoritmos. Espero que tenha entendido tudo sobre o vídeo. Qualquer coisa não hesite em perguntar nos comentários e até a próxima.